Sábado, na verdade, tinha 2 sobrinhos meus que veio para passar uns dias aqui na casa da minha irmã, lá em Guarulhos. E sábado à tarde, meu irmão veio encontrar com eles aqui em Diadema, que eles foram viajar, né, daqui. Os 2 embarcou no ônibus e na hora do ônibus sair, um desceu do ônibus, mas eles não conhecem aqui, né? E surtou. E saiu andando. Quando meu irmão ainda conversou com ele tudo, ele falou assim: eu não quero viajar mais não. Ele falou: não, mas você já está indo, a minha mãe está esperando. É a minha mãe que cria ele, né? E ele falou: eu não quero ir. O meu irmão fez de tudo, aí voltou no ônibus, falou com o irmão dele, falou: ó, está acontecendo isso, o seu irmão está indo, mas ele já está nervoso. Fica monitorando ele durante a viagem, para que ele não resolva descer do ônibus e ficar no caminho. Quando o meu irmão voltou, ele já tinha sumido, não estava mais lá. E isso foi sábado, 5 e pouca da tarde. Eu vim saber ontem, né? Eu vi uma ligação lá no meu telefone. Ontem foi terça, segunda-feira. Aí eu liguei, eu falei: eu acho que aconteceu alguma coisa, que minha mãe me ligou lá da Bahia e eu não conseguia falar com ela. Aí liguei para minha irmã, essa que estava com os meninos aqui. Ela falou: é que aconteceu um negócio aqui, o Alexandre. Isso, ela respondeu 10 e pouca da noite. Quase 11 horas. Ela falou assim: eu estou saindo da Sé, porque o Alexandre sumiu. Sumiu sábado e a gente está procurando ele aqui na Sé. Eu falei: mas você está na Sé agora? Ela falou: a gente está rodando aqui nas ruas procurando. Porque um rapaz ligou e falou que ele estava lá. Ele usou o telefone de um cara emprestado para falar que estava lá, né? Aí ela foi procurar e ele já não estava mais. E aí me deu aquele desespero e eu fiquei preocupada, eu queria ajudar ela. Aí eu falei assim: eu posso ir procurar amanhã com você? Ela falou: pode, só que eu vou sair de madrugada. Eu falei: mas como que eu vou sair daqui de madrugada, né? O horário que a gente marcou, não tinha como eu estar lá. Aí eu falei: não, eu fiquei naquela preocupação e ligava para um, ligava para outro, já era meia-noite, 1h da manhã, e eu não consegui dormir. Aí eu fui orar. E já tinha marcado que eu ia, e fui orar. Depois eu falei assim: Deus, que o Senhor oriente esse menino, né? Ele pode estar desorientado, mas o Senhor vai orientar ele. Eu creio que não tem como procurar ele. Eu falei assim: o local onde ela marcou comigo era um local muito vazio, sabe? E eu lembrei que, como o pessoal da Cracolândia foi disperso de lá, estava espalhado para aquela área, né? Aí eu falei: eu não vou lá, não. Eu não vou naquele lugar de doido, não. Só de ver na TV eu fico em pânico, eu não vou lá. Aí eu falei, eu orei, e aí Deus acalmou o meu coração. E logo veio no meu coração, sabe assim: ele vai voltar para lá. Ele vai voltar para casa da sua irmã. Quando ele se vê com fome, sem dinheiro, desesperado, ele não está acostumado a sofrer, ele vai voltar para lá. E foi muito forte aquilo. E eu fui dormir. E eu já estava certa que no outro dia eu não ia procurar. Eu falei: eu não vou procurar aquilo que eu não perdi. Eu vou ficar em casa. Mandei a mensagem, falei: eu não vou procurar ele. Aí eu comecei a ligar para a família. Eu falei: ele vai voltar. Ele vai ligar para a família, para o telefone que ele tem, e ele vai voltar para casa. Ele vai dar um jeito de voltar, ele não vai ficar na rua. Aí, quando foi ontem à noite, ainda não tinha mais notícia dele. Aí eu falei com Deus. Eu estava lá em cima e eu comecei a falar com Deus. Eu falei: Deus, eu creio que o Senhor vai dar a direção, porque eu já tinha testemunhado que ele ia voltar para lá. Eu falei: eu sei que o Senhor vai dar a direção e esse menino vai voltar para casa. E ele não vai demorar. E o boletim de ocorrência ainda não tinha sido feito. Eu falei: era 24 horas, ninguém fazia o boletim, não dava certo. O Raul tentou entrar várias vezes, não conseguia. E os documentos estavam incompletos. Aí eu falei... eu fiquei na espera, né? Fiquei pensando. Quando foi mais tarde, eu fui orar de novo. Eu comecei a falar com Deus. Quando eu me ajoelhei para falar com Deus, eu já senti a presença dele ali. E olha, eu estava desanimada para orar. Eu ia orar, eu ficava ali um tempinho, desanimava. E eu já levantava, não tinha ânimo para estar orando. Mas quando eu me ajoelhei ali, o Senhor já estava lá. Comecei a falar com ele. Agora eu estava certa, eu estava convicta, quando eu saí dali, que o menino ia ligar e ia voltar para casa. E eu falei: Deus, amanhã de manhã, a minha irmã pediu para mim fazer o boletim de ocorrência, mas eu não vou não.
eu vou acordar e eu vou ter a notícia que não mais precisa fazer esse boletim. E quando eu levantei de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi olhar o celular. Já tinha uma ligação da Bahia, uma mensagem que não precisava mais fazer o boletim, que ele já estava em casa. A minha irmã, ela tinha mandado uma mensagem, falou que tinha chegado com ele. Ele estava no bairro do Limão, ele andou muito, ele andava muito. E ele é um moço novinho, mas ele é muito grandão, sabe? E eu fiquei naquela preocupação por causa da minha mãe, por causa da minha irmã, que ela estava responsável, ela ficou desesperada. Ela estava responsável por ele, né? E aí, na hora que eu acordei, que eu vi aquela mensagem, eu saí gritando do quarto, parecendo uma maluca: glorificado seja o nome do Senhor, bendito seja o Senhor. Porque não tinha como ser diferente. Um segurança de rua desses que fica andando de moto, emprestou o telefone para ele, ele pediu emprestado, do jeito que eu imaginava que ia acontecer. Ele ligou para a Bahia, ele não tinha outro contato na mente, só tinha memorizado da minha mãe. Aí ligou para a Bahia e aí o moço ficou. A minha irmã falou assim que o moço ficasse com ele até a hora que ela chegasse. Esse moço ficou andando com ele até o tempo da minha irmã chegar lá para ir buscar ele. E eu quero dizer que Deus às vezes permite situações para mostrar para a gente que Ele sempre é com a gente. Às vezes é em situações que não tem nada a ver, sabe? Você não está esperando. E Deus usa de várias formas para fortalecer você, para mostrar o amor e o carinho, como Ele cuida do povo dele. O meu coração, hoje eu passei o dia assim emotiva, sabe? Porque eu não sabia como agradecer ao meu Senhor. E eu já tinha prometido: Senhor, o Senhor vai fazer esse milagre, eu vou contar. Mas eu tinha certeza que ia ser assim rápido. Quando eu comecei a testemunhar, eu já tinha certeza que Deus ia fazer algo assim rápido. E foi assim. Hoje ele já está preparando as coisas, que ele vai viajar amanhã, né? Meu irmão vai levar ele lá. E num momento de desespero na sua vida, aí talvez você não tenha que falar com as pessoas. É nesse momento que você tem que buscar o Senhor. Porque há situações que ninguém vai poder fazer. Só Deus. E é isso que ele fez. Ele sabia que não havia nada que eu pudesse fazer. Mas na hora que eu me prostrei, eu sabia que ele podia fazer qualquer coisa. E ele fez. Eu glorifico o nome do Senhor. A salvas de palmas ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. E se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Calma, Daniel, eu sou... Irmão, se orar, nós sempre cantamos louvores que diz: se nós orarmos, né? Se eu orar em fervente oração, quando tudo perante o Senhor estiver. Só que nós cantamos, e essas situações, mesmo que não seja diretamente conosco, você tem notícias que te preocupam, fale com Deus e descansa no Senhor, porque Deus é Deus que ouve a oração. Amém? Vamos ler a Bíblia para nós. Eu vou pregar só um pouquinho, porque na verdade o irmão Canto pregou metade do meu tempo já, né? Mas amém, deixa Deus usar o vaso. Mandei, falou que era 5, foi 10, mas tá bom, tudo é para a glória de Deus. Eu só estou glorificando a Deus, irmãos. Não estou reclamando não. Então eu vou dar menos tempo para mim hoje, amém? Gálatas capítulo 5. Quero refletir uma palavra. Faz tempo que eu não penso nesse assunto, e hoje eu meditando algumas coisas, até pensei em escalar alguém para pregar, e fiquei em oração pensando, e ficou ardendo em meu coração. Por isso que não é uma pregação, um sermão, é uma reflexão sincera. Gálatas 5, versículo 16. Quem encontrou diz amém? Amém. Pode ficar sentado mesmo.
Diz assim a palavra do Senhor: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Amém? Irmãos, é coisa que nós temos que pensar. Muitas vezes pensamos na importância, e é importante e necessário, os dons espirituais. Mas eu percebo que muitas pessoas que buscam dons, porque muitos já desistiu de buscar, nem busca mais, pede tanta coisa para a vida terrena, tanta solução, mas não pede dom do Espírito Santo. E a Bíblia fala: buscai os dons espirituais. E é importante, é necessário, é uma capacitação para a igreja. Mas só que os dons, eles não são sinal de uma pessoa salva. A pessoa pode se corromper e receber um dom e usar o dom e se perder lá na frente. Agora, o fruto do Espírito é o sinal daquele que tem Jesus, daquele que anda com Cristo. E eu estava pensando sobre esse pedacinho que eu li, em que há muitas batalhas espirituais, batalha na família, batalha no casamento, batalha na igreja, batalha no mundo, batalha na vida, em todo lugar é uma batalha. Porém, a maior batalha é a nossa carne contra o espírito. É a maior batalha, irmãos. Porque tudo que acontece externo é Deus trabalhando, mas é o diabo está furioso. O diabo só age na vida do crente da igreja se Deus permite. Ou se a gente dá lugar. Muitas vezes a gente dá lugar, por quê? Porque nós não andamos em espírito. Nós andamos na carne. Eu quero que você pense uma coisa. Deus nos levantou e nos deu graça, nos deu Espírito Santo para uma vida vitoriosa. Sim ou não? Quantos creem nisso? Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E vida abundante não é o dinheiro que você ganha no seu emprego. Vida abundante não é os bens materiais que você adquiriu, não é a roupa que você usa, não é o alimento que você come. Isso tudo faz parte da provisão e manutenção de Deus. Vida abundante é a alegria do Espírito Santo. É a certeza de que Deus está no controle, está conosco. É a certeza de que Deus nos ama e por isso pode estar a luta que for, nós temos a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Mas só que Paulo está aí dando uma explicação, porque ele vivia isso. Todo mundo sabe que Paulo, ele orou 3 vezes, porque tinha um espinho na carne dele. E aquele espinho tirava dele muitas vezes o ânimo, tirava dele muitas vezes a vontade de continuar o seu ministério. E ele orou a Deus para tirar o espinho na carne, porque ele não aguentava mais. Aquele espinho na carne era alguma coisa, alguma fraqueza que Paulo tinha, porque todo mundo tem fraqueza. Quem tem comigo fraqueza aí? Eu tenho um montão de fraqueza, montão. E às vezes a gente mantém uma postura de espiritual, para ninguém perceber a nossa fraqueza, mas Deus sabe, e o diabo também sabe a nossa fraqueza. E Paulo, que ele lutava muito contra o seu orgulho, que ele dizia, se eu for me orgulhar, que eu me orgulho no Senhor, e etc. E tanto que ele vai falar no capítulo 12, na segunda carta aos Coríntios, sobre o espinho na carne, ele fala assim, eu conheço o homem, se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei, mas subiu até o 3º céu, e ouviu coisas tão inefáveis, tão maravilhosas, que não é lícito falar para as pessoas, não foi permitido. Aí ele diz, mas pela grandeza das revelações, para que eu não me exaltasse, ao orgulho aí, para que eu não me exaltasse, foi-me dado um espinho na carne. O que era? Ele já tinha fraqueza, mas Jesus permitiu um mensageiro de Satanás, para jogar na cara dele o tempo inteiro a fraqueza dele. Deus permitiu, para quê? Para que ele não se exaltasse, o texto diz isso. E ele então orava a Deus. Orou 3 vezes. Normalmente quando um judeu orava 3 vezes assim, em seguida, é como se estivesse apelando. Às vezes rasgava as vestes, e Deus falando, para de rasgar as vestes, rasga o seu coração, se quebranta na minha presença, entenda que não é você, sou eu na sua vida.
Então Paulo passou por isso. Então ele entendia sobre a questão da luta da carne contra o espírito, e ele foi levantado por Jesus para ensinar sobre isso, para nós entendermos e não desanimarmos quando nós não conseguimos vencer a nossa carne. Porque, entenda uma coisa, a nossa carne não se converte nunca. Quem é convertido a Cristo aí? Deixa eu ver aí, levanta a mão. Sabe o que a Bíblia fala? Por que nós somos convertidos? Nós nascemos da água e do Espírito. O nosso Espírito se converte. Nosso Espírito é convertido quando nós recebemos Jesus e cremos nele verdadeiramente, sem duvidar, como diz o presbítero Raimundo, sem titubear, não é? Quando nós vivemos isso de verdade, não importa, a gente sabe a fraqueza, a gente sabe os nossos pecados, a gente sabe o nosso lugar de buscar perdão, de se humilhar. Nós sabemos quando nós erramos com alguém. Então o convertido, ele busca o Senhor, ele ouve o Espírito Santo, ele anda pelo Espírito. Aqui está Espírito de letra maiúscula, na sua também está assim, o texto que eu li? Andar em Espírito. Então quando está de letra maiúscula, não é o nosso Espírito, anda assim, irmão, eu estou em Espírito de oração. A gente faz assim, mas está cheio de carnalidade na sua vida, nos seus pensamentos. As pessoas assim, nós somos assim, não é? Eu sou assim também. Então, quando nós andamos em espírito, nós conseguimos não cumprir os desejos da nossa carne. Para a concupiscência, os desejos, sabe o que é concupiscência? Desejos e pensamentos e sentimentos pecaminosos da nossa carne. E a carne não converte. Você só consegue vencer a carne quando ela morre. Como é que você mata a sua carne? De fome. Se eu sou viciado em celular, eu tenho que matar minha carne, deixando a carne ficar com fome de celular e não usar. Se eu sou viciado em Netflix, eu tenho que matar a carne, não vou maratonar. Se eu sou viciado em comida, então eu vou jejuar e vou matar a minha carne. Então a carne tem que matar. Como? A carne não é você matar a sua, então eu vou morrer, pastor. Não, é matar os desejos que te afastam de Deus, que te roubam a sua força, que te roubam a alegria, que qualquer probleminha você já quer rodar a baiana, qualquer probleminha você quer desanimar, quer desistir, qualquer probleminha você acha que não vale mais a pena buscar Deus, que você, eu faço de tudo, ninguém reconhece, isso é coisa da carne. Tudo que grita querendo reconhecimento é a nossa carne. Mas se nós andarmos no Espírito, nós somos alegres, somos fortalecidos na doença, na tristeza, na pobreza, ou na riqueza, ou na saúde, que nem o casamento, e nós adoramos ao Senhor independente da circunstância. Tem alguns homens da Bíblia, Jó foi um, Jonas foi um, Davi foi outro, que no momento de muito sofrimento, de muita dificuldade, Asaf também foi um. Aliás, quase todos, mas estou citando uns que eu estou lembrando os textos da Bíblia. Asaf, Salmo 73, Jonas, capítulo 2 de Jonas, né? Jó, lá no capítulo 42. Então, esses homens e outros, e Paulo também que deu aqui o grito de independência da carne, não porque ele ia ficar livre da carne. Você lembra que Paulo fala em Romanos 7, que o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Quantos aqui falam assim, eu queria ter uma vida de oração fervorosa? Quantos têm desejo? Pode levantar a mão. Se não tem, eu vou fazer um apelo para você aceitar Jesus como seu Salvador hoje, e Deus vai te dar. E quantos falam assim, mas nem sempre eu consigo? Por quê? Por causa da carne. O Espírito quer, porque o Espírito nos puxa para Deus, e a carne nos puxa para longe de Deus. Quanto mais nós praticamos e damos lugar para a nossa carne e alimentamos ela, como se alimenta a carne? Fazendo tudo que dá vontade. Deus nos deu vontade, nós fomos feitos com vontade e liberdade para nossas vontades. Mas quando Jesus orou, ele disse o quê? Seja feito e não a nós. Quando ele orou, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita aqui na terra como é no... Então o que dificulta a nossa vida é a nossa carne. Todos nós, irmão, não tem um homem que não tem fraqueza e luta na carne. Mas às vezes nós não entendemos isso, nós não buscamos na palavra isso, nós não pensamos nisso. Quando nós queremos culpar alguém de qualquer coisa, eu estou assim, está acontecendo por causa disso, por causa daquilo.
por causa do governo, por causa de meu marido, da minha mulher, por causa do pastor. É a nossa carne gritando, porque se nós estivermos na presença do Senhor, nós oramos e Deus nos fortalece. Se nós estivermos na presença do Senhor, nós clamamos e temos resposta de Deus. Se nós entendemos que a nossa carne precisa morrer, nós precisamos desenvolver o que Deus nos deu por natureza. Sabe o que Deus te deu por natureza? Todos, sem exceção, até aqueles que estão lá fora bebendo. Deus deu ao ser humano a capacidade de adorar a Deus em espírito e em verdade. Não tem esse negócio, porque não sei, não. Quando você acha que está difícil, eu vivo situações e sei que é difícil muitas coisas. Difícil sim, impossível não. Diga comigo, difícil sim, impossível não. Quando a Bíblia fala para nós nos levantarmos e resplandecer, não quer dizer que você, agora quando eu levantar, ninguém me segura mais. A carne velha vai ficar gritando. Cada vez que você se levanta com um propósito, a carne vai gritar. E nós precisamos entender que o apóstolo Paulo disse: digo, porém, andai em espírito e vocês conseguirão não cumprir a vontade da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito Santo na nossa vida. Já viu Paulo dizer em Coríntios que o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Quem já ouviu isso? O Espírito Santo que habita em nós tem ciúmes. Quando nós, com a nossa liberdade que temos, por isso que tem gente que fala assim: pastor, não existe livre-arbítrio. A pessoa nasceu para uma coisa, não, existe sim. E quando nós escolhemos satisfazer o desejo da nossa carne, nós começamos a perder no Espírito. Pessoas perdem o casamento por causa da carne. Filhos perdem a sua vida espiritual por causa da carne. Pais e filhos perdem a comunhão, o prazer de conviver, de amar, de se alegrar, de desfrutar das coisas boas por causa da nossa carne. Mas se nós andarmos no Espírito, às vezes dá vontade de esganar uns 4 ou 5. Quem já tem vontade de esganar? Tem um que está com vontade agora de sair daqui e esganar alguém lá. Quer esganar? E em casa então? Eu quero esganar meu esposo. As mulheradas gostam de esganar a gente. Mas só que não pode. Mas dá vontade. E o homem também. Não é? Dá vontade. É a nossa carne. Por que nós não fazemos tudo que dá vontade? Porque nós temos o Espírito Santo. Mas tem coisas que tem a ver com a nossa vida com Deus. E a gente deixa a nossa carne de boa. E é por isso que uma coisa que eu fiquei pensando, eu estou falando agora para a gente já fechar, que eu não vou pregar muito, é que quando Paulo fala no 22, o fruto do Espírito é, primeira coisa que ele fala aí, há uns 3 aí sabem, os outros está tudo sem amor, falar de novo, o fruto do Espírito é? Amor. De novo, é? Amor. Fala, não basta falar amor, precisa amar. João escreveu e Tiago também, não amemos de palavras, mas amemos de atitudes, com obras, com verdade. Porque o fruto do Espírito, a primeira parte do fruto do Espírito é o amor. Agora olha como que é. Por que Jesus disse que nos últimos tempos o amor de muitos iria esfriar? E está esfriando o amor de muitos, graças a Deus que não é de todos. Então qualquer pessoa que quiser pode falar: o meu amor não vai esfriar. O amor de Deus não vai esfriar na minha vida. O meu amor pela minha esposa não vai esfriar. Pelo meu esposo, o meu não, de vocês que são mulheres. O amor das mulheres também não pode esfriar. O amor do filho pelos pais não pode esfriar. Mas quando está esfriando, é porque nós estamos andando na carne. Quem andar no Espírito, o amor não vai esfriar. Louvado seja Deus. Pode vir o que vier, pode vir entretenimento, coisa que nós lutamos contra todo dia, mas o amor não vai esfriar. O coração vai continuar ardendo por Cristo. E a vida com Deus, a vida cristã, é isso. É uma batalha constante, porém o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas se nós andarmos na carne, nós vamos esfriar no amor. Toda frieza, todo grito, quando nós queremos ter razão em tudo sempre, é a nossa carne, meu irmão. É a nossa carne. Então o que fazer então? Devemos confiar inteiramente na graça que há em Cristo Jesus.
Por que é a graça? A graça não é somente favor imerecido. Eu aprendi a vida inteira que de princípio a graça é o favor imerecido. Ou seja, a gente não merecia estar aqui. A gente não merecia estar vivo. A gente não merecia ter salvação. Mas a graça de Deus veio e abriu as portas para a gente entrar e ser salvo. Então nenhum de nós estamos aqui, ou temos alguma coisa, ou cantamos, ou pregamos, ou falamos de Jesus, ou glorificamos, ou cantamos, porque merecemos. Mas o Senhor nos fez digno pelo poder de Jesus Cristo, poder da graça. Então a graça não é somente o favor imerecido, a graça é o poder de Deus que manifesta em nós quando estamos fracos. Por isso que Paulo disse, quando estou fraco, então sou. Por quê? Não é porque eu sou forte, eu estou fraco, então eu sou forte agora, não é isso. Não é uma coisa nossa. É porque a graça de Deus nos aperfeiçoa. A graça de Deus nos fortalece. Sabe por quê? Você sabe o que é a graça? Se você abrir a sua Bíblia na carta de Tito, capítulo 2, versículo 11, está escrito assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, a todo ser humano, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, ninguém espera o Senhor e Salvador, o Rei, com cara de derrota, com a vida apagada. Quem espera Jesus, espera com expectativa. O Rei está voltando, o Senhor Jesus está vindo para nos buscar, aleluia. Eu vejo que quando tem um show gospel, ou até do mundo, eu vejo na televisão, que eu não gosto de show nenhum, de ir presente, gosto de culto, eu gosto de louvar a Deus. Já fui em alguns gospel, mas eu vejo a expectativa do povão é o quê? Esperar a pessoa principal, que foi a atração principal, não é? Eles ajuntam lá aquele montão de gente, eles sabem as músicas da pessoa, eles sabem detalhes da vida da pessoa. Quando essa pessoa cai, ele se decepciona, mas ele sabe, é uma expectativa. Eu vi agora nesse período de política, de mudança de governo, aqueles que estão felizes com a mudança do governo, as pessoas comemoram tal. É o ser humano querendo comemorar alguém que está ali, que ele admira muito. Agora nós, a igreja, a nação, que o irmão Conde leu, que correu para Israel, que é a igreja, nós aguardamos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, tipo, já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo. Vem Jesus, oh glória. Isso aí é a pessoa que comemora, pessoa que espera o Rei, se prepara. Às vezes a gente vai num lugar e cada um dá o seu melhor, né? Vai num casamento. Ah, porque eu tenho que alugar o vestido, porque eu tenho que comprar um terno novo, porque vai para um casamento e tá certo. Aí aquela pessoa mais simples, que não tem dinheiro para comprar e para alugar, fala, eu não vou porque eu não tenho roupa. É mentira, tem roupa, mas ele quer ir com algo novo, sendo que todo mundo vai estar lá para ver a noiva. Mas não estou falando que é errado, não. Eu estou dizendo que se prepara para um evento que você vai ver alguém. E isso faz parte da vida. Isso é bom, não é ruim. Mas para Deus a gente tem que dar o melhor. Estou falando de roupa não. Estou falando de maneira de viver. Estou falando de andar em espírito. Estou falando de acreditar. Estou falando de louvor. Estou falando de estilo de vida. Estou falando de nós entendermos que o Rei Jesus está voltando. E existe uma palavra que está lá em Filipenses 2, eu vou dizer os dois lados da moeda. O primeiro é, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual pensa que é nos outros, pensa no do outro também, pensa uns nos outros, e que haja em vós
o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo nosso Senhor, que sendo Ele em forma de Deus, sendo Ele Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não veio aqui para ser Deus, Ele veio aqui para ser homem e para salvar como homem todos os homens que creem nele. E Ele desceu às partes mais baixas da terra, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Esse é um lado da moeda. Aquele que anda em espírito, ele não tem preocupação em se exaltar e ser notado, não. Porque ele sabe que Jesus o ama. Porque ele sabe que Jesus é glorioso e cuida dele. Eu não preciso esperar a aprovação dos homens. Por que adianta o homem me aprovar e Deus não me aprovar? E para a gente ser aprovado por Deus é andar em espírito. Que Paulo diz aqui, quem anda em espírito, ele desenvolve o fruto do Espírito Santo. Ou seja, ele não é um cristão carnal. Ele não é um cristão frio. Ele é um cristão que exercita o amor. O que é exercitar, irmãos? Diga, praticar. Quando você exercita algo, não é uma coisa tão natural. Algo do Espírito, estou dizendo. É algo espiritual. Por isso tem que ter um esforço. Você tem que abrir mão de algo para exercitar as coisas de Deus. Estou vendo, eu vejo sempre, de tempo em tempo, alguns lá em casa fazem uma academia. E aí, tem que disciplinar a alimentação. Não quer ficar gordinho, pesado. Não quer ficar lerdinho. Não quer travar. Eu estou com 55 anos, sou um menino. Mas às vezes eu falo assim, gente, eu estou ficando velho. E aí eu tenho que fazer alguma coisa para não enferrujar, não é? Mesmo que aquela esteirinha de tiozão. Antes eu voava jogando bola, agora eu sou quase operação tartaruga. Mas o importante é não parar, viu, Rafa? Viu, Mike? Não pode parar. Viu, Rutinha? Eu gosto da Rutinha. Rutinha é benção. De vocês também eu gosto. A Raquel olhou para mim para me falar também. Viu, Raquel? Você está escondidinha atrás da Suzana? A gente não pode parar. Viu, Jennifer? Quem mais tem aí? Gabi tá lá. Já tentou se esconder, não deu tempo, eu vi ela. A Emily então. Chega a estar moreninha da praia. Não pode parar. Não é só as atividades físicas. No físico não podemos parar, senão a gente vai travando, sim ou não? Eu sei que chega a idade e a gente não aguenta muita coisa mais. Não estou falando de mim agora, estou falando do meu sogro. Porque já tem quase mais 30 anos a mais que eu, né? Eu já exagerei, né, varão? Não é 30 não, é uns 20. Então veja bem, se nós pararmos, a gente vai travando. E quando fala andar em espírito, é você exercitar também as coisas do espírito. E nós começamos com aquilo que a irmã D falou, oração, que ela fez. É tão bom quando você ora e você vê acontecer algo, você sabe, você tem certeza que foi a sua oração. Eu conversei nesse dia com um vizinho, eu estou determinado a ganhar os vizinhos para Jesus. Então você tem que chegar nele e bater um papo. Entra nos assuntos dele, escuta ele bastante, depois você conta testemunho. E eu perguntei para ele, qual é a probabilidade, irmãos, agora para você a mesma pergunta, de alguém ser roubado um celular dentro de um ônibus em Diadema e esse celular ser encontrado, a pessoa devolver? Qual a probabilidade dentro da realidade hoje? Dentro do ônibus, onde está vindo a pessoa que rouba a pessoa, ele pode ir para qualquer lugar de Diadema. Diadema tem 440 mil habitantes. E um desses 440 mil roubou. Aí quando você tem a notícia, você quer o celular e no meu caso eu orei quando eu soube disso. Não foi por causa só do celular, foi por causa de um trabalhar de Deus na vida da Suzana. Porque eu falei assim, na hora eu senti assim, o inimigo está querendo intimidar para ela não sair mais de casa. Ficar com medo, ficar com pavor, síndrome do pânico. Roubaram meu celular dentro do 11 de Diadema. Você tinha quantos anos? Uns 16? Estava fazendo curso lá na Eurodata, né? E o cara roubou ela e desceu. Quando ela me contou que estava vindo do serviço, eu orei a Deus assim, Senhor, andando na rua, na calçada. Porque nem sempre você precisa chegar assim, deixa eu dobrar o joelho aqui nesse açougue, porque eu vou clamar a Deus, né? Se quiser fazer, não é problema, mas você, depende do lugar, você conversa com Deus. Porque Jesus está conosco, sim ou não? Ele está do nosso lado. Às vezes você resolve um monte de coisa e não fala nada com ele. Só quando a coisa aperta, você fala, Senhor, socorro. Você não precisa falar com ele só para pedir algo. Você pode falar com ele e falar, Senhor, você viu aquele negócio ali, rapaz? Oh Deus, que maravilhoso. Senhor, obrigado pelo livramento. Senhor, eu estou sentindo uma alegria tão grande. Eu quero ir para a igreja hoje cantar uns 2 louvores. Quando o pessoal cantar, eu vou cantar mais alto que todos para te glorificar. Eu vou dar uns 45 glória a Deus por minuto no culto. A gente vai conversando com Jesus. E eu falei com Jesus, Senhor,
pelo celular também, porque para mim é um desaforo. A gente não tem dinheiro para comprar outro agora, da minha filha, mas principalmente por ela, para ela saber, ela já sabia, mas para ela lembrar que o Senhor é Deus e sabe onde está o celular. Maior GPS da terra, Espírito Santo. Ele sabe tudo de cada um, onde está, como está agora. E quando alguém ora, você move o sobrenatural. Quando alguém clama, tem Deus agindo. Deus ordena anjos para agir por nós. Sabe, eu estou falando de coisas que é motivo para a gente se alegrar, de ter segurança em Deus. No Salmo 46 fala, né, a fé perfeita em Deus, ou a segurança daquele que confia no Senhor. E eu falei com Deus, Senhor, hoje é culto de testemunho, né? Você contou, eu vou contar um também. Onde tiver, eu não sei quem foi, nem onde mora, não faço ideia, mas o Senhor está vendo ele agora. Incomoda até me ligar para devolver o celular. Foi minha oração, e não foi assim, presunçoso, me achando. Quando você tem experiência com Deus, você tem que continuar tendo experiência. Você não pode falar assim, ó, a senhora falou isso ontem, né? Na célula. Você não pode ficar assim, ó, que nem vou contar isso a vida inteira. Eu fui liberto da morte, do Covid, da intubação, do coma. Eu sou um milagre de Deus, um milagre da minha vida que Deus fez em 2020 e 2021. Então eu vou contar isso a vida inteira. Mas eu quero viver mais milagre. E para viver milagre, vai acontecer um desafio. Porque se não for desafio, não é milagre. E a gente precisa então exercer a fé. Cada problema, que a irmã contou essa perda. Quantos anos tinha o varãozinho? Quantos anos tem o varãozinho? 19 anos. Se perdeu. Primeira vez que vem em São Paulo? Segunda. Isso. Então veja bem. Quando nós oramos, a gente vai ter um testemunho para contar. E tem gente que já orou, já teve algum testemunho esse ano já, e não contou ainda. Nós contamos para quê? Primeiro, para que Deus seja glorificado. Deus continua agindo na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, para que as pessoas, os crentes que estão frios, despertem na fé e voltem a acreditar que Deus está vendo a sua situação, de que vale a pena a gente continuar clamando. Não pense que afastar da igreja, parar de orar, parar de glorificar, parar de exercer o dom, vai ajudar em alguma coisa. Não, é o contrário. Andai em espírito. Aleluia. E o Senhor Deus vai manifestar a glória da sua vida. Todas as áreas da sua vida, espiritual, sentimental, financeira, saúde, ministerial, profissional, tudo que você imaginar, Deus está cuidando. Só que você precisa conversar mais com Ele. Falar, não é ficar só assim. A gente tem que falar com Deus, é ficar misericórdia, só a graça. Você não vai falar com Deus, irmão. Misericórdia Ele já tem. A graça já manifestou. É conversar o assunto. Mesmo que Deus já sabe, falar com Deus. No seu particular, no seu quarto, na sua caminhada. Falar com o Senhor. Não só pedindo ajuda e direção, também, mas também ter comunhão com Ele. Tudo que Deus quer é ter comunhão conosco. E não tem como a gente andar em espírito, ou dizer que anda em espírito, mas não tem comunhão com Deus. Porque o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, eu estava meditando uma coisa, eu vou fechar agora. Deus nos enviou Jesus Cristo para nos salvar. Os dois, tem uns 3 salvos aí que já recebeu, tomou posse. Deus, você vai dizer, isso não é novidade, mas eu glorifico a Deus porque eu sou salvo. Deus enviou o seu Filho Jesus para nos salvar. Eu não sei você, mas eu sou salvo em Cristo. Aí Jesus veio, nos salva, vai para o céu e envia o Espírito Santo para cuidar de nós e nos preparar. Ele está aqui agora, ele está aí, está aqui onde você estiver, ele está. Aí o Espírito Santo, vendo que nós sozinhos e de nós mesmos não conseguimos, Ele manifesta em nós os dons, o poder de Deus para nós declararmos, profetizarmos, orarmos, falarmos em língua, ser edificado, adorarmos ao Senhor, ministrar cura. Ele deu para nós os dons. Uns 3 aí tem dom e está acreditando para usar. E aí Ele falou assim, bom, para que você não venha se perder e se esfriar, vou manifestar o fruto do Espírito. E Ele nos deu o fruto do Espírito. A igreja tem o fruto do Espírito. Temos o fruto do Espírito. Só que precisamos andar em Espírito para exercer
amadurecer o fruto do Espírito e o nome do Senhor é glorificado. Amém? Então pense bem. Perguntar para mim, você pergunta para você, para não falar que eu estou te cobrando nada. Eu tenho andado em espírito, eu tenho cumprido mais as vontades da minha carne ou a vontade de Deus? Será que o Espírito de Deus não está mais conosco? Será que o Espírito de Deus esqueceu de você, esqueceu de alguém? Não. É que nós às vezes estamos andando apenas para esta vida. Estamos apenas preocupados com as coisas desta vida, com as vitórias desta vida. Mas Deus manda eu te dizer nessa noite: aquilo que eu comecei na sua vida, eu vou completar. O meu Espírito está no meio de vós. Os dons espirituais vai voltar a ascender. Aleluia! Louvado seja Deus, porque Deus não vai arrebatar uma igreja fraca, debilitada. Ele está movendo para avivar a sua igreja. Homens e mulheres que voltem a orar, que voltem a profetizar, que voltem a sorrir na cara do inimigo e da luta, sabendo que Jesus está no controle da vida dele. Eu sei que tem hora de gemer, mas gemer e a cova que Daniel passou foi só um momento. A fornalha foi só um momento. Depois vem a vitória. Depois o Nabucodonosor conheceu o verdadeiro Deus. Amém? Então nós hoje precisamos viver de tal maneira para que as pessoas conheçam que Jesus não é uma religião, não é um mito que nem estou ensinando por aí. Jesus, ele é o Filho de Deus, é o Senhor. Ele é aquele que veio para salvar e ele está vindo para reinar, aleluia. Mas antes ele vai nos arrebatar. Então como que as pessoas vão conhecer Jesus se nós vivemos só a vida natural mais do que a vida espiritual? Irmãos, é possível, acredite, o Espírito Santo, ele vai sacudir, aleluia. Ele já está movendo na terra de uma forma diferente e ele está esperando que eu e você andamos em espírito. Que Deus abençoe. Fique de pé comigo. Vamos adorar para a gente orar. Vamos adorar. A senhora quer dar um testemunho. Quantos minutos que é? 2 minutos. 2 minutos, hein? Aí mandei menos que você vai ganhar. Irmãos, o meu testemunho, na verdade, é sobre a palavra. E eu estava hoje meditando em tudo isso que foi falado aqui hoje. Eu estava pensando que eu tenho 27 anos e sinto dores no meu corpo, tenho retenção de líquido. E eu falei: Senhor, eu preciso fazer uma atividade física. E eu estava pensando quem era a Suelen em 2022, lá no começo, não é a Suelen de hoje. A Suelen de hoje começou a olhar para a opinião das pessoas. Começou a olhar pelas coisas que as pessoas diziam, que as pessoas achavam. E eu vindo no ônibus eu vim falando: amanhã, Senhor, eu vou começar os meus propósitos novamente. Eu vou voltar a orar. E Deus falava comigo: você precisa matar a sua carne. Você precisa alimentar o teu espírito. E eu cheguei aqui, Felipe, que louvor que eu pedi para você se eu fosse ter oportunidade? Morrer para viver. E eu cheguei aqui e, só para completar, eu falei com o Senhor hoje, Pai. Não. Só que chegou aí que falou: benção, Pai. Eu falei: e eu ia ler Romanos 6, versículo 11, que diz assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. Você vai louvar? Vou louvar. Eu quero fazer uma pergunta. Se você entendeu porque Deus deu essa palavra ao seu coração, ela vai louvar com esse louvor. E quem quiser vir no altar, falar: Senhor, eu quero andar no Espírito. Eu quero que o Senhor venha dominar a minha vida. Eu quero que a minha carne esteja no lugar dela. Sabe aonde? Aos pés da cruz. Paulo disse: estou crucificado com Cristo, ou em Cristo. Então não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Quem quiser fazer isso, vir ao altar, se ajoelhar e orar, nós vamos estar intercedendo e adorando junto. E acredite, tem renovo de Deus aqui hoje ainda. Pode soltar o louvor. Jesus, é para ti, Pai. Dá tudo aqui, transforma tudo em mim. Aleluia, Jesus. Não quero mais te Nós nos prostramos na tua presença, Pai. Dizendo que eu vou Aleluia, mudar, Deus. Senhor. Todo dia é um gigante pra eu derrubar. Todo dia este mundo quer me desviar. Estou lutando contra a minha vontade. Estou tentando matar a minha carne, Senhor. O meu desejo não posso desejar. Meu sonho não posso mais sonhar. Meu querer não posso mais querer. Essa vida não posso mais viver. Preciso morrer, 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 morrer pra viver, pra viver. Pois viver, 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 viver é morrer pra mim mesmo. Todo dia é um gigante pra eu derrubar. Todo dia este mundo quer me desviar. Estou lutando contra a minha vontade. Estou tentando matar a minha carne, Senhor. O meu desejo, meu sonho, meu querer, eu não posso mais querer. Essa vida não posso mais viver. Preciso morrer, 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 morrer pra viver, pra Espírito viver. Santo de Deus, Pois viver, viver, que sou a tua igreja, viver, vamos viver para a tua glória. De Jesus, Espírito Santo, Espírito de Deus, vem quebrantar o meu coração. Me convence-me, convence-me, convence-me do mal. Espírito Santo, Espírito de Deus, vem quebrantar o meu coração. Me convence-me, convence-me, convence-me do mal. Aleluia. Preciso morrer pra viver, pra viver. Pois viver, 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 viver é morrer pra mim mesmo. Preciso morrer, 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 morrer pra viver, pra viver. Pois viver, 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 Em nome de Jesus. é morrer, Senhor da glória. Oh, Senhor, nós clamamos a ti. Oh, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora. Ó Pai, diante da tua palavra, Senhor. Ó Deus amado, que o teu Espírito venha agora capaz
capacitar o teu filho, a tua filha, ó Deus, para se levantar no nome de Jesus, para vencer a sua carne, ó Pai, para que nós viemos te glorificar, ó Deus, e transmitir o teu amor, transmitir o fruto do Espírito, Senhor, ó Deus, a paz, a alegria, a fé, a longanimidade, a bondade, a mansidão, a temperança, domínio próprio, em nome de Jesus, ó Senhor da glória, ó Labashuica, Labatei, Candialabarraçaia, em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos a Ti e pedimos para que, Senhor, a partir deste momento, a partir de hoje, Senhor, ó Deus, o andar no Espírito, na vida de cada um de nós, venha fluir para a Tua glória, que nós viemos negar a nós mesmos, para glorificar o Teu nome, para ter comunhão contigo, para ouvir a Tua palavra, para testemunhar, para Te adorar, para buscar a Tua presença, em nome de Jesus de Nazaré. Recebe o Espírito Santo, recebe o renovo de Deus, recebe a autoridade do Espírito de Deus. Canta lá, oh Senhor, nós te adoramos, Jesus, e nos prostramos na Tua presença. Que o nosso coração esteja prostrado diante de Ti, que o nosso coração esteja, Senhor, aberto, aleluia, para o Senhor, que o Senhor venha fazer morada, que o Senhor venha, Deus, voltar, ó Senhor, aos altares que estavam, Senhor, sujos, que estavam tomados, que o Senhor venha tomar o Teu lugar em nossa vida, o Teu lugar de primazia, em nome de Jesus, que o Senhor venha promover, ó Deus, através deste ato de entrega, de reconhecimento diante do Senhor, promova um avivamento, promova, Senhor, um avivamento, um quebrantamento, promova, Pai querido, ó Deus, um novo tempo para o Teu filho, para a Tua filha, renovado, cheio do Espírito Santo e da Tua presença. Nós oramos a Ti, Senhor, e cremos, ó Pai, que muitos terão umas novas experiências com o Senhor, de comunhão, de renovo, de ousadia, de milagre, de unção, ó Pai, de capacitação, de percepção, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, te glorificamos, meu Pai, pela Tua graça e pela Tua palavra. Ora baixei, canta labas, uriaia, iriaia labas, iria labacanta lai. Ai, história, sei, canto, iria labachoi. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti, ó Deus, como Teu servo, como Teu ministro, Senhor. Ó Pai, eu estendo as minhas mãos para o Teu povo, Senhor. Ó Deus amado, pedindo que o Senhor venha manifestar e conceder o que o Teu filho e a Tua filha tem almejado do Teu Espírito. Ó Deus, que venha ser, ó Deus, um novo tempo de uma vida espiritual intensa na Tua presença. Um amor intenso pelo Senhor e pela Tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, e te glorificamos. Em nome de Jesus. Aleluia. Aproveitando esse momento, encerrando o culto, se você puder vir no domingo, nós vamos ter um tempo maior de oração sobre esse mesmo propósito que Deus falou, e você pode colocar o seu propósito de Deus também, em nome de Jesus. Amém? Quem tem certeza que vai ter coisa nova de Deus aí? Tem, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus permaneça em nossos corações e em toda a igreja de Cristo, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se Deus é por nós. Amém. Vai na bênção, querido. Vai na bênção.